Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, graças nós te damos, louvamos, bendizemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Queremos, meu Senhor, suplicar pelos nossos irmãos. Abençoa, meu Senhor, os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos intercessores, ajudadores. Guarda, meu Senhor, os meus irmãos. Guarda a tua igreja na cidade, a tua igreja no campo. Toma em tuas santas mãos cada um, Senhor, dando a graça, a perseverança, o prazer em participar da tua obra, meu Senhor, e a capacidade para anunciar. Deus misericordioso e bondoso, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres, e nós estamos, meus amados irmãos, com um tema maravilhoso que é o Espírito de Cristo nos profetas. Os profetas foram homens que Deus usou também, houve profetisas, mulheres que Deus usou profundamente, e em tempos tão distantes de nossa época, Deus dá autoridade àquelas pessoas, homens e mulheres, e estas pessoas, pelo Espírito eterno, pelo Espírito de Jesus Cristo, entregaram a palavra do céu. Coisas maravilhosas. E nós aprendemos isto na palavra de Deus. Nós vamos meditar na primeira epístola do apóstolo Pedro, o capítulo 1, versículos de 1 a 12. Nós vamos ler, orar e aprender juntos. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não o havendo visto, o amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir,
e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, a maior glória na vida humana é receber o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo transforma a mente, o coração e toda a situação. É maravilhoso. Vamos orar e aprender juntos. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a Ti, Senhor, pela leitura em Tua Santa Palavra e suplicamos, Pai, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua ajuda e direção para que possamos entender e guardar, Senhor, em nossos corações a palavra gloriosa que nós recebemos através do Espírito Santo. Pai bendito, abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos ajudadores, nossos intercessores, membros e congregados na Tua igreja, aqueles, meu Senhor, que ainda não congregam, aqueles, meu Senhor, que têm a fé no Filho de Deus, mas ainda não têm vínculo na igreja. Querido Senhor, fala com eles, dá graça, manifesta o Teu poder, opera poderosamente, Senhor, para que eles possam entrar no vínculo da aliança. Está, meu Senhor, firmados em nosso Senhor Jesus Cristo, esperando o arrebatamento. Deus fiel, Deus todo-poderoso, guarda a Tua igreja em toda parte. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus esta coisa maravilhosa a respeito da esperança e a respeito do Espírito de Cristo que ministrava, que administrava o coração dos profetas. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, era um homem simples, como todos os leitores do Novo Testamento sabem. Pedro era uma pessoa simples. Na verdade, os discípulos de Jesus Cristo eram pessoas simples. Eles eram da região desfavorecida de Israel, eles eram galileus, eles não tinham muitos recursos e nem ofertas. Lá naquela região da Galileia, tinha tudo menos vultoso. As sinagogas eram pequenas, a renda per capita era baixa, uma grande parte viviam da pesca, da piscicultura ali, a pesca no mar da Galileia e plantação. Viviam do cultivo da terra, a criação de animais. Todos viveram de uma maneira simples. Os discípulos de Jesus Cristo, o destaque fica por conta de Paulo, o Saulo, que na época do ministério de Jesus era um estudante, digamos, em estágio avançado. Meus amados irmãos, nós aprendemos aqui a saudação do apóstolo Pedro para com os membros da igreja. Ele chama de estrangeiros dispersos. Na verdade, uma boa parte destes participantes da igreja, muitos não só conheciam Jerusalém, mas tinham morado lá, muitos nasceram lá, muitos viveram lá. E por que dispersos? Porque podia, sim, além de poder expressar melhor a sua fé, a sua confiança, sem o policiamento, sem ser policiado por fariseus, além de poder fazer com mais liberdade o trabalho de Deus, também as coisas, digamos, eram mais leves.
eram mais fáceis, eram mais baratos, o custo de vida era mais em conta em muitas regiões. Então, a saudação de Pedro, ele saúda a igreja como repleta de estrangeiros, mas ele aqui não está se referindo a cidadãos de outras nações. Ele está se referindo a estes homens dispersos, porque eles estavam na Bitínia, mas eram de Jerusalém, eram da Judéia, eram da região de Damasco, e assim por diante. O Pedro, o apóstolo de Jesus, ele qualifica a igreja, aqui no versículo 2, eleitos, estes irmãos estrangeiros, estes irmãos dispersos, esses que estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, são chamados aqui de eleitos conforme a presciência de Deus. Deus Pai, ele coloca aqui para distinguir, para fazer distinção, para colocar num ponto importantíssimo da evangelização a pessoa de Jesus. Eleitos pelo Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, Espírito da verdade, para a obediência à aspersão, ou seja, para receber o benefício do sangue de Jesus Cristo. E a saudação, graça e paz aos vossos corações abundantemente. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E era uma necessidade profunda da igreja na Bitínia, na Ásia e na Capadócia, em toda a região. E vem aqui uma glorificação ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto aqui, meus amados irmãos, é a essência do Evangelho. O Pai foi quem enviou o Filho Jesus. O apóstolo João, quando escreveu o Evangelho, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para sacrificar-se, para ser o Cordeiro e para que ninguém perecesse. Pelo contrário, todos que acreditassem e recebessem o sacrifício do Cordeiro de Deus, livres da condenação para sempre. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para sermos cidadãos do céu, nos gerou de novo para termos esperança, para viver a esperança que nos é oferecida, que nos é assegurada pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui no versículo 4, ele fala sobre os direitos para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar. Não murcha, não diminui, não acaba, não pode ser tirada de nós por nenhuma razão. Para uma herança incorruptível, é santa, é perfeita. Uma herança incontaminável, não existe nada. Eu muitas vezes escuto as pregações desajustadas de pessoas nominando caboclos da Umbanda, disto ou daquilo, e não tem nenhuma necessidade de mencionar os demônios no nosso serviço, na nossa pregação, porque não tem nenhuma validade. Aqueles perversos das grandes religiões, eles dão nome tem aí os escritores dos demônios. Eles escrevem e entrevistam os demônios, valoriza o que o demônio diz. Olha aqui o que ele está dizendo. Nós não precisamos disto. Eu abomino
o testemunho dos demônios nas seitas dos bispos e apóstolos que tem por aí, levando o povo para o abismo da ignorância. Porque nós temos, meus amados irmãos, uma herança incorruptível, incontaminável, não pode murchar e sabe onde ela está? Guardada nos céus. 1 Pedro 1:4. Guardada nos céus. Aqui não tem como perder, não tem como deixar de receber esta herança, continuando fiel. No versículo 5, ele diz que mediante a fé estáis guardados, vocês que estão guardados, vós que estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a ser revelada no tempo do fim. Aqui, meus amados irmãos, é a garantia, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo nos assegura a herança eterna, a herança espiritual, a herança no reino dos céus. Neste versículo 6 ele diz, em que vós grandemente vos alegrais. Vocês, quem é que não se alegra? Sujeito que vivia uma vida miserável, que era um bêbado imundo, que não tinha respeito da sua própria família, que não tinha nenhum amor, não demonstrava nenhum amor pelos seus próprios filhos, pela sua esposa, mulheres que não tinham nenhum amor pela sua própria família, mulheres que iam se aventurar nos braços do mundo, abandonando os seus próprios filhos, os filhos do seu ventre. Coisas cruéis, mas após receber a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, recebe também uma alegria profunda. No versículo 6 diz, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, por alguma razão, em alguns momentos, sejamos contristados em várias tentações. Quantos têm sofrido? Quantas provações, quantas dificuldades, mas passam e a gente continua firme. No versículo 7 diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. A prova da nossa fé. A nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. A nossa fé é muito mais resistente. O ouro, quanto mais apura o ouro, mais ele fica perfeito. A nossa fé também. Quanto mais a nossa fé é provada, quanto mais a gente se humilha e se coloca na dependência de nosso Senhor Jesus Cristo, esta fé enche o nosso coração para louvar o Senhor, para honrar o Senhor, para glorificar o Senhor e esperar a revelação de Jesus Cristo, que está prestes a vir. Aqui no versículo 8 ele diz, ao qual, não havendo visto, nós estamos esperando Jesus, nós amamos o Senhor Jesus, nós não vimos lá no começo da nossa fé, não vemos ainda hoje, mas cremos e nos alegramos com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Meus amados irmãos, não adianta ser religioso, não adianta ser defensor disto ou daquilo, não adianta criar sistema, não adianta projeto este, projeto aquele, se não prega a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. O resultado da nossa fé, do nosso labor, do nosso sofrimento, das nossas provações, é entrar no gozo do Senhor, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram, trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Esta graça que chegou a nós, meus amados irmãos, os profetas recebiam no coração, eles recebiam através do Espírito de Cristo. Aqui no versículo 11 diz, indagando a que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento de Cristo. Os profetas falaram do sofrimento de Cristo. O profeta Isaías descreve no capítulo 53 o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nos capítulos 60, 61, 62,
descreve a glória do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Profeta Davi, no Salmo 22, menciona o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, até a expressão que Jesus exclamou na cruz: tenho sede, está ali. Mas, meus amados irmãos, aqueles profetas falavam pelo Espírito de Cristo, que já antecipava o sofrimento, mas indicava a grandeza da glória. E isto é maravilhoso. Era o Espírito de Cristo que estava neles, aqui 1 Pedro 1,11. Indagando a que tempo, ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que havia de seguir. Esta glória de nosso Senhor Jesus Cristo não aconteceria sem Calvário. Esta glória de nosso Senhor Jesus Cristo não aconteceria sem tumba. A tumba era emprestada, era a tumba do Arimateia, era a tumba emprestada, mas ele precisava sim ser colocado ali, contado com os malfeitores na crucificação, enterrado com os ricos naquele sepulcro, para que pudesse ressuscitar com glória. É a grandeza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E este Evangelho começa na lei. Este Evangelho começa na lei, quando o profeta Moisés disse: o Senhor Deus de nossos pais levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Ouvi este profeta, e quem não ouvir este profeta será cortado. Meus queridos irmãos, não tem coisa mais extraordinária, mais agradável para o nosso coração transformado do que ouvir a voz de Deus através do Espírito de Cristo que estava nos profetas. O último versículo aqui do nosso texto diz: aos quais foi revelado, não para eles mesmos. Os profetas falaram vendo à distância, fala não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Aí eu estou lá no meu mato, na minha terra, nem ouvia falar de Evangelho. Aí Deus manda de 3 cidades diferentes. Deus manda indivíduos de 3 cidades diferentes para ir pregar o Evangelho naquele ditoso dia 19 de abril de 69, quando eu me rendi aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, estava tudo preparado, porque o Espírito de Cristo já anunciava a nossa salvação através da mensagem dos profetas. Que o Senhor Deus abençoe você, que o Senhor Deus encha a sua vida de graça, que o Senhor Deus encha o seu coração de alegria, que o Senhor Deus encha a sua vida de gozo, que seja perseverante, fiel, servindo a Deus com alegria todos os dias, até o Senhor voltar ou a gente ir ao seu encontro. Deus nos guarde e nos ajude. Nós vamos fazer a intercessão. A família da nossa intercessão hoje, a família do pastor Antônio Gladstone, a irmã Wanda, sua esposa e toda a família. Orar pelo Gleidson, orar pela Maria Lima, suplicar pela Juliana, pela Renata, orar pela a Glauciana, orar pelo seu esposo Alain, pelo Jonas, pela Isabel, pela Vandinha, suplicar pelos nossos queridos irmãos e os seus familiares. Bendito o Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela vida e pela salvação. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Aqui te apresento o Senhor, pastor Gladstone e família. Toma ele em tuas santas mãos. Guarda a sua família, guarda a família da irmã Wanda,
guarda os familiares deles, guarda, Senhor, suas vidas, manifesta o teu poder, ajudando os meus irmãos. Abençoa a tua igreja em Fortaleza, abençoa a tua igreja no interior do estado, tua igreja em todo o Brasil, em toda a terra, guarda os nossos irmãos na nossa congregação, nossos ajudadores, intercessores. Ó Deus, manifesta o teu poder, dá graça à igreja, nos dando a unção do Espírito Santo, o Espírito de graça e de súplica, para continuar, meu Senhor, te servindo, te honrando, bendizendo o teu nome maravilhoso. Amado Pai, ouve a nossa petição, este memorial da oração, te apresentamos os órfãos, as viúvas, os viúvos, os enfermos. Ó meu Senhor, visita os que estão nos hospitais, visita os que estão em convalescência em seus lares, visita, meu Senhor, e ampara aqueles que estão necessitados. Amado Deus, ouve dos céus a nossa petição. No nome bendito de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.